A paz do Senhor a todos vocês, irmãos. Quero deixar uma palavra aqui para os irmãos aqui. Aqui nesse vídeo aqui, irmãos, você vai encontrar a palavra de Deus. Aqui você vai encontrar oração. Eu quero deixar para todos vocês que Deus possa abençoar todos vocês, que Deus abençoe. Estou aqui, irmãos, eu sou novo aqui no canal aqui, mas eu sei que vocês vão me conhecer aqui no vídeo aqui no canal, vocês vão me conhecer. Vocês vão me conhecer. Eu vou mais para frente. Eu creio no nome de Jesus. Mas mais pra frente eu vou estar gravando um vídeo aqui, irmão, pra falar do meu testemunho de vida também. Que Deus me mudou. Tudo que aconteceu, que eu passei no passado. Eu sei que no passado não foi fácil, né? Mas só Deus mesmo pra me dar força, né, irmão? Só Deus pra erguer. Só Deus que eu sei que, irmão, que Deus ele fez uma mudança na minha vida, irmão. Tão forte, irmão, que vai até mexer com vocês. E vai até tocar em vocês, irmão. Eu sei que Deus é maravilhoso, irmão. Que Deus ele tem poder para curar. Deus tem poder para sarar. Deus tem poder, irmão, também para ele fazer um milagre na vida de cada um de nós. Através da minha vida e da sua vida. Deus, irmão. Deus ele pega a vida, irmão, que está lá no fundo do poço e faz uma nova história. Foi o que aconteceu comigo. Deus ele pegou minha vida lá no fundo do poço, que eu passei por humilhação, que eu passei por um problema. Deus ele pegou tudo, irmão, e fez uma nova história na minha vida. Por isso que eu estou aqui hoje, irmão, falando de Deus aqui, né? Através da mudança que Deus ele fez. Deus ele me pegou lá no fundo do poço, irmão. Né? Foi só um que pode nos ajudar. Só um que pode pegar a gente e fazer a mudança. Só Deus, irmão. Na hora mais difíceis que a gente passa, é só Deus que nos dá a mão. Só Deus que para ajudar, para salvar, para apoiar. Porque o ser humano, irmão, tem aquele... Todos nós que somos seres humanos, né? A gente tem aquele costume, irmão, de abandonar as pessoas quando a pessoa está passando pelo problema, né? Todos nós passamos por isso, irmão. Todos nós passamos por decepção, passamos por tristeza, passamos por traição também. Às vezes, irmão, Deus permite acontecer pra gente acordar, pra gente erguer de novo e levar a vida de novo, né? Porque, irmão, Deus ele confia em nós. Só de Deus, irmão, enviar Jesus pra morrer por mim e por você, irmão, não foi em vão, não foi à toa. É porque Deus ama cada um de nós. Não importa, irmão. Não importa, irmão, o que eu sou, não importa o que você é. O que importa, irmão, é que Deus ele quer o coração sincero, Deus ele quer o arrependimento. Se eu e você arrepender e confessar Jesus, irmão, e entregar para Jesus, Deus ele faz a mudança fortemente. Agora, se você orar, irmão, com a sinceridade, agora se você rasgar o seu coração para Deus, se você se humilhar e orar, irmão, você vai ver que Deus ele vai responder. Porque, irmão, na Bíblia fala que Deus ele quer o sacrifício de Deus é o coração sincero e o coração quebrantado, irmão. O que é o coração quebrantado? É o coração triste, o coração que tá passando por uma dor, tá passando por uma aflição, uma luta, né? E que a pessoa não tá aguentando mais, a pessoa não aguenta mais aquela tristeza, aquela dor, ela acha que ela não vai conseguir. Ela acha que é o fim. Mas é aí que Deus ele vai agir. É aí que Deus ele tem a mudança para ele fazer. Enquanto muitas pessoas, irmão, falam que não tem mais jeito, irmão, para Deus tem. Para Deus tem jeito. Então, irmão, eu quero chamar uma palavra de Deus aqui, irmão, simples, para você entender a palavra de Deus, né? E depois eu vou estar fazendo uma oração. Que você puder, irmão, se inscrever aqui, irmão, no canal aqui, em nome de Jesus. Se você puder curtir, se puder compartilhar também com pessoas também. Porque aqui, irmão, no canal, irmão, foi Deus que me deu esse chamado. Deus que me escolheu, irmão. Deus que pediu pra mim fazer aqui, irmão, gravar vídeo aqui no YouTube. Foi Deus que me tocou no meu coração. Então, irmão, eu tô ouvindo Deus. Eu tô cumprindo, irmão, o que Deus quer que eu faça. Que é a palavra do Senhor pra falar pra todas as pessoas que precisam, irmão. Né? Para a gente cumprir o ID, né? Então,
que você puder compartilhar com pessoas que precisam, se você puder enviar o nome aqui, se você puder aqui, se você quiser que eu ore por você, deixa o nome aqui no comentário aqui, para mim conhecer cada um aqui, mano, que aparecer aqui no comentário, para mim conhecer também cada um que está assistindo. Eu sei que mais para frente Deus vai fazer a mudança, Deus vai fazer tudo perfeito, né? Eu creio, mano, que Deus vai fazer a gente conhecer, né? Agora, se vocês quiserem me conhecer também, eu vou estar falando também da minha vida também, para vocês conhecer, né? Se vocês quiserem me conhecer, vocês falam aqui no comentário também, né? Escreve aqui no comentário. Se você quiser que eu ore por você também, orar para sua família, deixa no comentário o nome de cada um também, né? Se vocês quiserem, né? Mas se não quiser também, amém, né? Mas o importante é você estar aqui ouvindo a palavra do Senhor, né? E eu creio que Deus vai falar com você. Então, se você está aqui assistindo aqui, mano, não é à toa, não é em vão. É porque Deus tem um plano para a sua vida e para cada um que está aqui assistindo o vídeo aqui, né? Então, bom, quero deixar a palavra do Senhor aqui, então vamos lá, né? Lá em Lucas, no capítulo 1, no versículo 37. Tá falando aqui, mano. Pois para Deus nada é impossível. A gente sabe, mano, que essa palavra aqui, mano, é muito forte. Essa palavra aqui, mano, é uma palavra de fé. Uma palavra, mano, que se você não acreditar, se você não crer, a gente não tem fé. A gente tá dizendo que não tem fé. A gente tá dizendo, mano, que não acredita, que não crê. Mas cada um tem, mano, cada um tem sua opinião, né? A gente tem que respeitar a opinião de cada um. Se não crer, amém, né? Mas se crer, é muito forte. A pessoa que crê é a pessoa que tem fé. Então, se você tem fé, se você crê, você não tá aqui à toa, porque você tem fé, você tem coragem de assistir o vídeo, irmão. Pode ser de qualquer um, pode ser vídeo, mas se tá falando do Senhor, irmão, a palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus, irmão, ela é viva e eficaz. Porque Jesus é o verbo e Jesus é a palavra. Foi através da palavra, irmão, que Deus ele criou o mundo, que fez a criação, né? Deus ele criou eu e você, irmão, como a imagem e semelhança dele. Por isso que o diabo não gosta do ser humano. Porque Deus fez o homem a imagem e semelhança de Deus. O diabo ele quer acabar com a vida das obras de Deus. O diabo quer acabar. Mas Deus não. Deus ele constrói. Deus ele faz renovo de novo. Deus ele faz a mudança. Deus ele pega uma pessoa que está lá embaixo para fazer a mudança na vida dela. Por quê? Porque às vezes, irmão, o diabo ele quer estragar tudo que Deus fez. O diabo quer estragar uma criação que Deus fez, né? Mas tem o poder de Deus, mano, que age aqui na terra também. Só da gente ver o ar que respiramos, só da gente ver, mano, as plantas, a gente vê o céu, o sol que brilha. A gente vê, mano, a obra de Deus, mano, em todo lugar. Em todo lugar, mano, tá as obras de Deus, que Deus fez. Até nós também somos a criação de Deus também, irmão. Eu e você. Todo mundo sabe disso também, né? Então, o diabo tenta acabar com a criação de Deus. Só que Deus não deixa, né? Só que Deus, irmão, Deus enviou Jesus, irmão, pra gente ter a salvação da vida eterna. Deus enviou Jesus, irmão, por amor por mim e por você, porque Deus ele quer dar uma chance para mim e para você, uma oportunidade. Essa palavra aqui, irmão, fala de nada é impossível para Deus. Que Deus ele faz um milagre. Deus ele ressuscitou o Lázaro. O Lázaro estava morto, irmão. O Lázaro. Sabe que o Lázaro, irmão, ele era amigo de Jesus. Jesus ele tinha uma amizade tão forte, irmão, com o Lázaro, né? Que Jesus ele falou. Que Jesus, irmão, ele falou uma palavra, irmão. Quando Jesus ele declara uma palavra, Jesus ele declara com autoridade. Então, irmão, Jesus, é só Jesus que tem poder para curar, só Jesus que tem poder para salvar. Porque quando Jesus ele fala, irmão,
tudo tem que obedecer. Até a morte tem que sair. Aí vem a vida. E aí foi o que aconteceu com o Lázaro. O Lázaro estava morto. E quando Jesus ele falou a palavra, o Lázaro ressuscitou. É. Então, amor, se você crê, se você crê que Deus pode fazer a mudança, o milagre, é só você declarar, só você humilhar para Deus, só você humilhar e orar para o Senhor. É. Quantas pessoas, mano, que precisam de milagre, quantas pessoas que precisam de resposta. Talvez a pessoa tá passando no fundo do poço, a pessoa perde fé. Infelizmente, mano, a gente são seres humanos, mano. A gente, sabe, mano, que a gente não quer passar pela luta. A gente não quer passar pela dor. Mas infelizmente, quando a gente passa pela dor, irmão, a gente se sente abandonado, a gente sente medo, sente solidão, sente esquecido. Sabe que Deus não abandona ninguém, irmão. É. Mesmo que a gente pensa isso, a gente pensa porque a gente é ser humano, a gente é carne e osso, irmão. Ninguém é perfeito. A gente pensa que a gente tá esquecido, a gente pensa que tá abandonado. Só que aí tem essa palavra aqui, fala aqui, ó. Pois para Deus nada é impossível. Uma palavra simples, mas é palavra poderosa. Que Deus ele pode fazer milagre. Se você crê, irmão, Deus pode fazer milagre, irmão. Só que a gente não tem só crer, a gente tem que obedecer também. Se a gente obedecer, irmão, a Deus, irmão, não é só crer, porque crer, todo mundo crê. Mas não é crer, a gente tem que praticar, irmão. A gente tem que praticar a palavra do Senhor também. A gente tem que obedecer o Senhor. E o que Deus quer, irmão, é a salvação da minha alma e da sua alma. O que Deus ele quer é a salvação da nossa alma. O que Jesus ele quer, irmão, é entrar na nossa vida. Mas Jesus não vai entrar na sua vida se você não quer abrir a porta para ele entrar. Se você, irmão, deixar ele entrar, aí ele vai entrar. Porque Jesus, ele é educado, irmão. Ele bate na porta. Agora o diabo, ele vem para matar, roubar e destruir. Sabe que Deus, ele quer, irmão, salvar a minha alma, a sua alma. Só basta você deixar Deus fazer a mudança na sua vida. Deixar Deus fazer o milagre. Se você quer um milagre, irmão, a gente tem que pedir para Deus, tem que entregar para o Senhor. O milagre, irmão, a gente tem que tomar atitude. Como que você vai querer milagre se a gente não quer mudança de vida? Se a gente não quer mudar, a gente quer ficar do mesmo jeito. Mas sabe, irmão, que mesmo assim, irmão, que mesmo a gente ficar longe de Deus, Deus ele escuta também. Se a gente for sincero com Deus. Só que Deus ele quer mais. Deus ele quer que a gente se entregue. Deus quer que a gente se arrepende. Só basta você querer. Só basta você entregar, abrir o coração para Deus. Mas se você não tem força, Deus vai dar força para você agora, nesse momento. Eu vou estar orando para Deus te dar força para você. Sabe que não é por força e nem por violência. Né? Então, bom, Deus ele quer te salvar. Deus ele tem uma promessa, que é a vida eterna. Qual que é a vida eterna? A gente morar no céu com Deus. Como eu faço para morar no céu? Tem uma condição. A gente tem que largar tudo que a gente está vivendo. A gente tem que abandonar a nossa vida do pecado. Desculpa aqui, irmão. Desculpa, acabei de espirrar aqui. Então, como eu faço para mim ter a vida eterna? A gente tem que abandonar o pecado e confessar Jesus como o Salvador. Nossa, eu tô com uma gripe. Espirrando aqui, não, né? Então, irmão, como eu faço para mim ter a vida eterna? Só que tem condição. Não é de qualquer jeito pra gente morar no céu. Aí tem que abandonar a vida de pecado, né? Aí tem que abandonar a vida de pecado, irmão, né? Mas se você quer entregar a vida pra Jesus e não tem força, pode ter certeza, irmão, que Deus vai fazer a obra na vida de cada um. Deus vai fazer a obra.
né? Então, irmão, essa é a palavra do Senhor, né? Pois para Deus nada é impossível, irmão. Ninguém consegue explicar o que Deus faz o milagre. Ninguém consegue explicar. O que Deus fez a criação, irmão, ninguém explica. Nem a ciência consegue explicar o poder de Deus. Ninguém consegue explicar, irmão. O milagre de Deus, irmão, ninguém explica. Mas quando acontece quando que acontece esse milagre de Deus? Acontece quando para o ser humano não tem mais jeito mais. Não tem mais. Para nós não tem mais outra solução. Mas é aí que Deus ele faz milagre. É aí que Deus ele age. Deus ele age quando a gente não consegue mais agir mais. Às vezes a gente não tem força. Às vezes a gente não tem mais ânimo. Não tem mais alegria, não tem a paz. Sabe que no mundo, irmão, não tem a paz verdadeira. No mundo você não tem a alegria verdadeira. A felicidade. Só Jesus que pode dar, irmão, a paz verdadeira. A alegria verdadeira. Né? Então, irmão, é isso. Essa é a palavra. Mas se você tá cansado, não tem força, você tá passando por um momento difícil na sua vida, tá passando por um momento muito doloroso, eu vou até fazer uma oração aqui, mano, pra cada um de vocês, tá? Eu vou orar pra cada um de vocês aqui que tá passando, não sei o que vocês estão passando, mas eu vou orar aqui pra cada um. Tá cansado, tá se sentindo abandonado, perdeu tudo, não aguenta mais, não tem mais força mais, passa aqui em frente, né? Vamos orar ao Senhor, então. Pai, nesse momento que eu te peço pro Senhor, Pai, abençoa, protege, Pai, guarda, Pai, livre de cada um aqui, Senhor, de todo mal, Pai. Pai, nesse momento que eu te peço pro Senhor, Pai, no nome de Jesus, que eu te peço, Pai, abençoa cada pessoa que estão aqui, Pai, cura, Pai, liberta, Pai, faz um milagre, Pai, que a pessoa não tem força para entregar a vida para o Senhor, a pessoa não tem força para seguir em frente, a pessoa não tem força, Pai, para vencer na vida, a pessoa não tem mais força, a pessoa não tem mais fé, a pessoa não tem mais, Pai, ânimo, não tem mais alegria, não tem mais felicidade, não tem mais a paz. É só problema atrás de problema. É só luta, Pai, atrás de luta. Quanto mais, Pai, nesse momento, Pai, dar um passo, mais problema aumenta nesse momento. Que você possa, Pai, acalmar a tempestade, acalmar a sua dor de cada um aqui que está enfrentando. Aumenta a paz, aumenta a fé, aumenta, Pai, a alegria, aumenta a felicidade. Só o Senhor que pode dar a felicidade verdadeira. E hoje, Pai, eu encontrei a paz verdadeira, Pai, que é o Senhor. Eu me entreguei minha vida para o Senhor, Pai, estou mudado aqui nesse momento, eu entreguei minha vida para o Senhor Jesus. Você possa curar, fazer milagre no nome de Jesus, para abençoar todos isso aqui, Pai. Que você possa alcançar várias pessoas que possam assistir, Pai, que é para o Senhor, Pai, que estou fazendo aqui, Pai, para o Senhor, Pai, nesse momento. Abençoa, amém. E graças a Deus.